Olá, eu sou Mariana Campos, sou medical coach e criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Aqui no canal, vocês já me viram conversar com várias pessoas sobre a importância de criar hábitos e comportamentos mais saudáveis e mais alinhados com a sua saúde. Mas também vocês perceberam que a mudança de comportamento não é assim tão simples. Por isso, hoje a minha conversa é com um especialista no assunto. Dr. Luiz Carlos de Oliveira Júnior é médico psiquiatra, doutor em ciência da saúde, professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e cofundador da MEV Brasil. Luiz Carlos, além de tudo, ele criou um podcast sobre MEV, ele é um super incentivador desse movimento. Então, assim, é um prazer ter você a bordo, Luiz, e seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariana. É um prazer imenso estar conversando com você sobre esse assunto que a gente ama, né, que é a medicina do estilo de vida, e mais aquele que nós precisamos para fazer essa mudança funcionar, que é conversar sobre o comportamento, né? O comportamento humano, eu gosto de falar para os meus alunos, todo professor puxa a sardinha para sua brasa, né? Então, Uhum. a sua matéria é sempre a mais importante de todas. Mas eu falo que comportamento é o conhecimento-chave em qualquer dimensão da vida, né? Então, se você entende o comportamento humano, você entende 100% dos problemas que existem no mundo, né? E você tem chaves para ajudar a resolvê-los, né? Uhum. Então, como é que exatamente você se apaixonou pela mudança de comportamento? E como é que isso surgiu na sua vida? Mariana, essa é uma parte muito interessante da história, porque eu sempre, eu sou bem um nerd, né? É aquele perfil mesmo, gostar de ficção científica, perguntava para mim quando criança, o que que você quer fazer quando crescer? Eu quero ser cientista, né? Eu tinha isso muito claro para mim, né? Então sempre foi um plano de vida trabalhar com alguma coisa que fosse da área da ciência. E a gente tem, né, na nossa cultura, uma ideia de que ciência é hard science, é a coisa da engenharia, da matemática, da computação, da tecnologia, da biologia de laboratório, né, de você sentar lá e fazer genética e tal. E eu fui por esse caminho no começo, né? Eu escolhi Hum, fazer medicina e pensava na época, né? Falei, vou trabalhar com genética, olha. porque final da década de 80 até grande parte da década de 90, até o projeto Genoma terminar, nós fomos seduzidos pelo que eu chamo de gene-appeal, porque tudo é genético, os genes vão dizer tudo que funciona na saúde, né? A gente vai poder mudar, acabar com as doenças e tal. Falei, vou trabalhar com isso. Fiz a faculdade de medicina, falei, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado e vai ser em genética. Só que eu terminei a faculdade, já me envolvia com pesquisa na graduação, terminei a faculdade e fui trabalhar na atenção básica a saúde, antes Uhum. de entrar na residência. Nessa época, eu pensava muito em fazer oncologia, Uhum. porque é uma área que a genética pesa muito. Biologia molecular, sim, se for olhar, a maior parte das pesquisas em biologia molecular desemboca uma hora ou outra nesse campo do câncer. E aí, trabalhando, né, na atenção primária, atendendo as pessoas, eu comecei a ter um insight. A maior parte dos problemas aqui são escolhas. As pessoas escolheram mal a forma de viver, né? Então, é uma visão de vida, é uma visão de saúde, é um conjunto de crenças aqui. Eu via isso todos os dias. A maior parte dos problemas que chegavam no consultório
raramente eram doenças agudas ou raramente eram problemas que você conseguia isolar do comportamento. Nunca era. A maior parte das vezes, você olhava, no final de tudo, você falava, essa crise que essa pessoa está vivendo, ela está vivendo porque ela fez escolhas ruins de saúde, né? E foi aí que acendeu, né, o insight de que veio a consciência, o comportamento é a, a pedra angular de qualquer problema, Uhum. né? O estresse, a, as escolhas ruins de saúde, se você vai ser sedentário ou não, os conflitos que você tem em relacionamento em casa, no trabalho, tudo tinha a ver com o comportamento. Então, eu pensei, né, por uma visão bem prática, assim, né, isso aqui é o lugar onde eu tenho que investir. Aí eu decidi fazer psiquiatria porque é a especialidade médica que mais trabalha com comportamento humano. Uhum. Aí daí veio mestrado, mas aí no mestrado e no doutorado, eu fui para a parte de genética da psiquiatria. Só que quando eu estava no finalzinho do doutorado, o meu doutorado ele foi sobre expressão gênica. Uhum. Quando eu fiz esse trabalho, né, 2013 a 2017, né, sequenciamento de DNA em grande escala era uma coisa que estava começando, né? Tinham aí poucos, 3, 4 laboratórios no Brasil que faziam o que a gente fazia, que Uhum. era sequenciar, chama sequenciamento de nova geração. A gente via transcrição gênica. E eu estava estudando o efeito de antidepressivo sobre isso. Só que isso obrigava que eu lesse muito, Mariana. Eu lia muito, porque, assim, pra você ter uma ideia, um sequenciamento de nova geração, ele produz uma quantidade de dados que, assim, eu tive que estudar a função, o efeito, procurar relacionamento com a saúde para mais de 20 mil genes. Olha. É uma quantidade imensa. E eu comecei a perceber uma coisa. Quando você vai lendo essa literatura, você vai vendo que o efeito da expressão gênica, existe um efeito muito grande das escolhas, dos comportamentos, do que a pessoa escolhe alimentar, dos hábitos de vida, sobre a expressão gênica. Então, eu estava ali vendo o mecanismo, né? Só que olhando e falando, gente, o que move esse mecanismo é a escolha. São as escolhas de saúde, que vão desencadear um perfil de expressão gênica que leva à inflamação, resposta ruim a estresse, e que no fim leva ao adoecimento. Depressão, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, eu estava ali estudando os genes serem modificados, a expressão deles, a partir de uma coisa que é o estilo de vida, que a gente chama, essa função a gente chama de epigenética, né? A regulação da expressão gênica por fatores que não são o DNA mesmo, né? E aquilo, Mariana, foi, como diz a garotada, bum, foi uma explosão na minha cabeça. Ali eu vi assim, sim, essa ideia do comportamento está certa e o caminho que a gente tem que seguir na saúde é dar atenção para as escolhas. E aí, procurando, eu encontrei uma tal de uma medicina do estilo de vida, né? No começo eu achei muito esquisito a história de falar medicina do estilo de vida, como assim, né? Mas quando cientista tem uma coisa que assim, você tem que se dobrar, você não pode ter preconceito. Você dobra isso e fala, vou estudar, né? Uhum. E o primeiro livro que eu li de medicina do estilo de vida foi uma iluminação. Foi assim, é isso. É o que eu estou vendo nos dados que eu estou analisando aqui no laboratório. É isso aqui. Isso aqui é o que vai mudar a saúde, Que né? legal. E foi aí que eu caí na medicina do estilo de vida.
Qual foi o nome do livro agora? Eu fiquei curiosa. É o livro de medicina do estilo de vida do Gary Eger. Hum, O Gary Eger é um professor da Universidade de Sydney, se eu não me engano, na Austrália, e ele foi um dos primeiros a escrever uma obra inteira sobre isso, né? É, então, existiam na época, dois autores, né? E o Gary Eger era o que dava uma visão mais completa do que era a medicina do estilo de vida, né? Hoje o livro dele está na terceira edição. Se eu não me engano, é Compêndio de Medicina do Estilo de Vida. que legal. Bom, aqui tem dois suspeitos da medicina de estilo de vida, né? A gente é super apaixonado pelo tema, né? Mas aí eu queria que você me dissesse, é necessária a mudança? A gente entende que o comportamento é necessário até para você estabelecer. Então, quer dizer, é interessante que você pegou o rumo da genética, estudou lá o gene, entendeu que o ambiente e as escolhas influenciam, e aí voltou para a mudança de comportamento, é isso? Isso. Então, foi um caminho que eu vi na prática as escolhas Uhum, fazendo efeito, e uhum, quando eu fui para o mecanismo epigenético, sim, confirmou que existia um suporte para aquela ideia, né? uhum, E de lá para cá, a literatura disso cresceu muito. Eu falo que eu fico chocado quando eu percebo o desconhecimento sobre isso, né? A gente que está envolvido no estudo desse tema, para a gente é assunto caduco, né? Mas eu fico chocado como grande parte dos profissionais de saúde, até de acadêmicos mesmo, de professores, dentro da universidade, ainda não tiveram contato com a literatura já produzida em grande quantidade sobre isso, né? uhum, Então, foi esse encontro do que eu via na prática com o que eu estava estudando ali na ciência básica. Mas a questão, Mariana, é o quê? Sempre foi muito claro para mim que ficar discutindo bioquímica, genética e epigenética de alimentação, atividade física, isso provavelmente não vai fazer o mundo girar nem 1 centímetro mais uhum, rápido por hora do que gira hoje, né? uhum, Você não move ninguém com esse conhecimento. Então, sempre foi muito claro que se a questão são escolhas, o que eu tenho que aprender? Nós já estamos cansados de saber que alimentação saudável faz diferença, que atividade física faz diferença. Nós podemos ter ainda algumas dúvidas e discordâncias dentro do meio acadêmico e profissional sobre qual é o padrão alimentar saudável, né? Isso, eu falo que é uma bagunça essa discussão, né? uhum, É, existem muitos lados aí, né, nessa discussão, mas a gente sabe que a alimentação importa, a gente sabe que o sono importa, que o controle do estresse importa, que as conexões sociais importam. Tá, nós sabemos, mas como que a gente leva isso para a prática? Como que isso vira transformação na vida das pessoas? A gente precisa aprender como o comportamento funciona. uhum, Então, é estudar o comportamento, estudar o, quais são esses mecanismos internos, psicológicos, emocionais, né? Quais são os processos envolvidos na mudança, como a mudança ocorre, o, o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa quando ela para de fumar. O que uhum, acontece dentro da cabeça de uma pessoa quando ela decide mudar o padrão alimentar dela? O que é isso que está acontecendo aqui dentro da mente? Quais são esses fenômenos? E o que faz uma pessoa parar de fumar e nunca mais voltar a fumar, diferente de uma pessoa que não consegue ou recai? Então, essas perguntas, elas são as perguntas de ouro da uhum, saúde. Porque se a maior parte das mortes hoje no mundo, 80%,
né, das mortes no mundo são por doenças crônicas não transmissíveis. Doenças cardiovasculares são 13% das mortes, né? Se essas doenças elas estão diretamente ligadas ao estilo de vida, e o estilo de vida é um comportamento, mudar o comportamento é mudar o perfil de mortes no mundo. Uhum. Né? Não é 80%, é 55%, desculpa. Para ser preciso, como cientista, 55% das mortes no mundo são por doenças crônicas não transmissíveis. Né? São 60 milhões aproximadamente de mortes por ano. Então, você imagina o impacto de você conseguir descobrir como fazer para modificar as escolhas das pessoas em saúde. E é isso que a gente tem que se concentrar, e foi isso que eu decidi fazer na minha vida. Então, a minha área vai ser como a mudança acontece, como sustentar a mudança, como provocar a mudança. Uhum. E como você mesmo falou, não é fácil mudar esse comportamento, né? E por que que é tão difícil? Sim, é difícil, Mariana, porque é da própria natureza da nossa mente, a forma Uhum. como nós funcionamos, né? É, tem um autor muito importante na psicologia, ele é considerado o pai da psicologia moderna americana, William James. Uhum. E o William James ele tem uma frase muito legal, que eu não vou lembrar aqui exatamente a citação, mas o que ele diz, que esse comportamento que nós vemos, nós, todos os dias, agindo, que nos parece extremamente aleatório, né, sujeito às escolhas do momento, às influências do meio, parece uma coisa errática, né? As pessoas têm essa ideia, às vezes, que o comportamento é errático, né? Ele não é. Ele é formado por um conjunto imenso de pequenos hábitos. Uhum. E hábito é uma coisa que eu repito. São pequenos rituais. Então, a sua forma de reagir a tudo na vida não é aleatório, é um padrão. Você sempre tende a reagir daquele jeito, né? Então, existe aí um conjunto de rotinas que já estão escritas no seu comportamento, que você desenvolveu durante a vida. E que, primeiro, né, é uma rotina que você não questiona, você age. Ela, muitas vezes, é inconsciente. Como que você muda uma coisa que você não tem consciência de que age sobre você? Né? E se você não tiver consciência, e como aquilo já é cristalizado, faz parte do seu jeito de funcionar, se você não, tomando consciência, repetir aquilo voluntariamente, tirando do automático, você não muda. A questão da dificuldade de mudar é porque são comportamentos automatizados. Eu preciso reescrever, é igual um programa de computador, Uhum. mesma coisa. Né? Só que é extremamente complexo. Eu preciso reescrever esse programa, né? Voluntariamente, para substituir por outro. Só que isso envolve cognição, envolve crenças, envolve emoções, envolve lembranças, experiências do passado. E é aqui que, como a gente diz aqui em Minas, a porca torce o rabo. Porque essa é a parte complicada, né? Um hábito não é um hábito isolado. As pessoas têm a tendência a achar, eu vou mudar o meu hábito alimentar. Não é só o hábito alimentar. Tudo dentro da mente da pessoa é conectado um com o outro. Quando você mexe no hábito alimentar, você está mexendo em várias outras relações e conteúdos afetivos também. Coisas do passado, o que você foi ensinado a gostar e não gostar, né? As memórias que você tem, né? Existe uma teoria muito legal, chama teoria do enquadramento relacional, ou moldura relacional.
Hum, É uma teoria recente dentro da psicologia cognitiva, que a gente usa na terapia de aceitação e compromisso. Ela tem uma ideia muito legal, que eu vou explicar simples assim, né, só para a gente ter uma ideia. Existe uma rede de relações dentro da nossa mente, né? É, uma teia que se desenvolveu de forma aleatória, né? Ligando todos os conceitos, todos os sentidos, todos tudo que aconteceu, tudo que tem na nossa mente está interligado dentro de um quadro de relações. Quando você mexe na teia, você desestabiliza toda ela. Você mexe num ponto, você desestabiliza todo o resto. Existe uma tendência de qualquer sistema no universo, qualquer sistema orgânico e na nossa cabeça, de tentar voltar para aquele estado. uhum. Então, esse é que é o problema da mudança. Eu preciso fazer ela num nível, numa intensidade e por um tempo suficiente para que esse sistema mental entenda que aquilo é o novo normal. Mas E muito legal. Achei muito legal. A tua explicação foi ótima. Não é à toa que você é professor, né? Super, todo mundo adora, sabe? Porque foi ótimo isso. Porque quando você estava falando no começo, a questão da mudança de hábito, eu falei, cara, então a pessoa precisa se conscientizar. Você falou, tem a questão cognitiva, mas não é só ela, né? E aí você não, vai trazer toda essa rede muito, é. muito Porque interessante. quando você muda um hábito, esse hábito ele é alicerçado sobre vários outros. Uhum, E as pessoas pensam em hábito, Mariana, como assim? Ah, o hábito alimentar, o hábito de fazer atividade física, o hábito de a hora de dormir. Não é isso. Hábito aqui, no sentido do que o William James fala, são hábitos mentais. A gente tem um jeito de pensar. Isso é um hábito, né? Quais são os nossos hábitos mentais? hum, Habitualmente as pessoas têm um jeito. é, Quando eu te falei lá atrás, né? É, a hora que eu escutei o termo medicina do estilo de vida, eu dei um passo para trás. Por quê? Estilo de vida. Quando a gente fala de estilo de vida, hoje em dia, existe um certo preconceito, uhum, né? As pessoas têm uma tendência a ver estilo de vida como algo chique, snob, né, associado a questões, às vezes, fúteis. Quando você joga estilo de vida, por exemplo, em rede social, o que que aparece? Não aparece saúde, aparece moda, carro, compras, sabe? Não tem, qual que é o entendimento que as pessoas escutam desse termo? Então, na hora que eu escutei estilo de vida, sinceramente, a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, medicina de boutique, hum, né? Isso aqui não tem aplicação no mundo real. Só que, olha, eu percebi esse hábito de pensamento, que é um hábito preconceituoso. uhum, Eu julguei uma coisa. E aí eu mudei esse, falei, olha, eu tenho que me obrigar a ter o hábito de um cientista. Deixa eu abordar esse assunto como um cientista aborda. Vou ler. Não posso ver uma coisa, julgar ela, pré-concluir com preconceito e deixar de lado. Não, eu preciso ver. Você percebeu? É um hábito de pensamento. Então, quando a pessoa vai mudar um hábito alimentar, ela vai mudar hábitos de pensamento. É, o que que está associado? Quais são as ideias dela sobre alimentação saudável? O que que ela pensa que é alimentar? Eu tenho paciente que você pergunta para ele: "Ah, como está a sua alimentação?" "Ah, tá ótima, eu tenho uma alimentação muito saudável." "Tá, vamos ver então. Como é que foi seu café da manhã?" Eu tenho uma história que eu gosto de contar para meus alunos, que é de um paciente que eu perguntei, ele falou que estava tudo ótimo. E era assim: "O que que você come no café?" "Ah, eu tomo todinho. Tomo leite com chocolate."
de caixinha, né? E depois? É porque é muito corrido meu dia e tal. Aí no meio da manhã você come alguma coisa, eu esperando a fruta, né? Já que Uhum. a alimentação é saudável, eu quero ouvir o nome de uma maçã, de uma banana. Aí, eu tomo de novo aquele leite de caixinha. Uhum. Tá, e o almoço? Aí eu esperando pelo menos um pouco de salada, já que não deu para comer a fruta, né? Aí é muito corrido o dia, e lá para meio-dia eu tomo outro suco, outro leite de caixinha. E depois, e se não almoça, não, ó, lá por volta das 2 horas da tarde, às vezes eu tomo outro leite de caixinha e como uns pães de queijo, alguma coisa assim. Se alimentação saudável? Aí chega de noite, era um sanduíche, né? E antes de dormir, eu rezando para ouvir a maçã antes de Uhum. dormir. Não, aí eu tomo mais um pouquinho de leite de caixinha. Gente, ele passa, a Oi, alimentação dele é leite caixinha. era leite de caixinha, né? E assim, qual que é o conceito dele? Ele come bem. Na ideia dele, ele come bem. E estava obeso, né? Mas estava Uhum. também deprimido, estava também com um monte de problemas, dores no corpo, né? Então, Uhum. assim, quando você fala isso, você vê, existem hábitos de pensamento. O que que as pessoas pensam que é alimentação saudável? Tem paciente que fala para mim, não, doutor Luiz, mas é muito caro a alimentação saudável. Eu falei, o que que é alimentação saudável para você? Você já foi na loja lá que vende aqueles, né, o preço daquelas coisas? Eu falei assim, bom, você está falando que produto industrializado com rótulo de sem açúcar, mas que tem maltodestrina, com rótulo de integral, mas é porque tem fibra artificial. Você está falando que ultraprocessada essa. Não, eu estou falando para você ir no supermercado e comprar tomate, alface, muito mais barato que aquilo. Então você percebe que existe um pensamento, um hábito de pensar. Uhum. É isso que a gente precisa mudar. As pessoas, até os profissionais de saúde, eles focam no lugar errado. Uhum. Eles focam no fazer, né? E todos os grandes teóricos de mudança de comportamento em saúde são claros. A questão não é fazer. Ir para a ação é o segredo do fracasso. Você precisa se preparar para isso. E para se preparar para a ação, precisa entender, ter a consciência de onde você vai mudar o comportamento. Muito bom. Você falou um pouco, porque assim, eu até tinha pensado nessa coisa do mundo editorial cada vez mais trazendo esse assunto da mudança do comportamento, da mudança de hábito, enfim. E parece que deu um boom agora, né, no mercado editorial, assim. E aí tem muita coisa nesse assunto. E o que que você acha que é esse interesse? Você acha que já é uma sensibilidade dessa necessidade de que tem alguma coisa errada? É isso, talvez? Eu vejo que é do espírito do nosso tempo, Uhum, isso, né? De que é, as pessoas querem ter uma vida melhor, sempre quiseram ter uma vida melhor, né? O objetivo maior da humanidade é o bem-estar e a tal felicidade definida em cada tempo de uma forma. uhum, Então, o comportamento, ele é visto há muito tempo como a questão-chave. Não é à toa que a autoajuda é o maior mercado editorial, talvez, no mundo. uhum, O que é a autoajuda? Né? Pessoas buscando formas de fazer essa mudança no comportamento, uhum, né? Por uhum, si mesmas, né? Não tem problema essa literatura, né, de autoajuda. As pessoas têm preconceito com ela, mas, por exemplo, o professor Norcross,
né? John Norcross, que é um dos maiores autores em psicoterapia, ele é parte da equipe que desenvolveu o modelo transteórico de mudança do Prochaska. Uhum. Ele tem um livro em que ele analisa a autoajuda com qualidade científica, em que ele vê, ele dá sugestões de como você vai descobrir que a autoajuda tem qualidade científica ou não. Uhum. Então, ela funciona bem. Então, só por isso você vê que as pessoas têm consciência, elas têm instintivamente essa consciência de que elas precisam fazer alguma coisa para mudar. O que eu acho que acontece no nosso tempo é, é, entre, é, um, é uma visão perversa disso. Perversa no sentido de que ela está para o caminho errado, né? Não Uhum. no sentido que ela é má, mas é que ela está fora do trilho, né? A gente usa esse termo perverso na psicologia para falar de uma coisa que perdeu, está fora do lugar, né? Uhum. Hoje, as pessoas têm uma ideia de que elas possam melhorar a performance delas como se elas fossem uma máquina. Uhum. E que elas vão encontrar nos livros ou nos gurus ou é, em algum treinamento, alguma coisa, um segredo que você vai fazer um upgrade na máquina e você vai aumentar a performance. Porque isso é do espírito do nosso tempo. As pessoas querem performar mais, né? Então elas imaginam que elas vão conseguir descobrir o segredo para viver muito, viver bem, e ao mesmo tempo conciliar isso com uma performance elevadíssima em todas as dimensões da vida. Como se isso fosse muito simples e possível, Uhum. né? Então, acaba que uma parte do mercado editorial que fala disso está nessa linha, né? Em que vai se discutir a importância do sono. Só que você vê, às vezes, os autores caminhando para hacks de sono. Você, vou te ensinar que o sono é importante, mas você vai dormir picado, você vai dormir de tal jeito que vai te dar mais energia, que você não precisa dormir 8 horas. Vou te dar hacks de alimentação, hacks de atividade física, né? Não, foi por isso que eu escolhi o nome do podcast de Mav Hack. Uhum. Foi justamente para fazer uma afronta a essa ideia, né? Porque se você quer hackear a sua saúde, você tem que obedecer à regra dela. É Uhum. dormir 8 horas à noite, né? De um sono tranquilo e repousante. Não essas coisas, ou dormir 2 horas, acordar, trabalhar 4, dormir mais 2. Tem coisas assim, escabrosas do ponto de vista da saúde. Só que essa coisa da performance, Mariana, ela está levando ao esgotamento. As pessoas estão ficando esgotadas, né? Já é uma discussão grande até no campo filosófico sobre a cultura do cansaço, Uhum. né? Por quê? Nós estamos sobrecarregados com essa ideia. Então, é normal que depois, né, na história, é normal que depois de um período de tanta agitação, de tanta busca de performance e de esgotamento, que comece a surgir a percepção de que isso está errado. E é aqui a chance para a medicina do estilo de vida crescer. Então, você vê os dois padrões, né, nas ideias, no discurso e que se refletem no mercado editorial. A busca de performance ainda muito alta, com Uhum. gurus, autores, treinamentos e tal, e já a percepção de que isso não está dando certo, Uhum. né? Eu brinco que a epidemia de Covid, a pandemia, né, de Covid, ela é uma metáfora. Uhum. A ideia que a gente tem é o quê? O mundo foi forçado a mudar o ritmo. Sim. No caminho que a gente estava indo,
né? Só que, é claro, não espere que vá mudar, né? Assim, o ser humano ele é extremamente resiliente em permanecer no caminho. A gente tem essa tendência, porque é muito difícil fazer esse dobramento para aumentar a consciência, né? E mudar. Então, a gente levou um choque e percebeu que a coisa não pode ir daquele jeito. Agora, o quanto a gente vai conseguir mudar, vamos ver. Então, eu vejo que no mercado editorial tem esse mesmo caminho. E é interessante isso tudo que você está trazendo, porque é exatamente faz todo sentido com essa sociedade do cansaço, mas a sociedade completamente estressada, completamente ansiosa, né? Você tem ansiedade em adolescentes, em crianças, e assim, está doente, né? Essa sociedade está doente. Muito, é O muito. cansaço, o esgotamento, ele é o resultado da busca de performance exagerada, passa o limite estressada, ansiosa e, por fim, esgotada, Uhum, né? Então, é um caminho fácil de entender. Quando uhum, você exige o que não é possível, você estressa. Estressou, você adoece. exatamente. Muito bom, muito bom. E nesse lugar aí todo que a gente está conversando, como é que você acha que assim, qual seria a tua expectativa sobre a medicina de estilo de vida? Eu vejo que a medicina do estilo de vida, é, ela não é, ela não é nada de novo, Uhum, né? A gente fala isso, ela não é nada de novo. Ela sempre foi um conceito que esteve presente no pensamento milenar do cuidado, né? Se você olha a medicina indiana, a medicina tradicional chinesa, a medicina dos povos indígenas, as medicinas tradicionais em geral, né? A noção de que a saúde vem da conexão com os ritmos naturais, com uma vida. Eu gosto de falar o quê, né? Nenhum comprimido substitui uma vida bem vivida, uhum, né? Então, as medicinas tradicionais, os sistemas de cura tradicionais sempre tiveram essa ideia de que viver bem é o remédio e é a prevenção, né? uhum, Só que em cada tempo com o espírito daquele tempo, surge um movimento de resgate dessa conexão. E a medicina do estilo de vida, ela é o movimento dessa vez, desse tempo nosso. uhum, Então, a expectativa que a gente tem com a medicina do estilo de vida é que ela sirva para questionar, para trazer consciência e para provocar mudanças inovadoras no curso do cuidado. Quando eu falo isso, mudanças inovadoras no curso do cuidado, é porque ela propõe uma mudança de paradigma muito profundo. uhum, O poder de cuidar da saúde está em você, não é no seu médico, não é no profissional de saúde. O poder de cuidar e gerenciar a sua saúde está em você. Qual é o lugar do profissional de saúde, do médico? Ele é o seu companheiro nessa jornada. uhum, Ele está ao seu lado. Tanto que a gente fala muito a ideia, né, que a relação médico-paciente, por exemplo, né, a relação médico-paciente, ela, nesse contexto, ela tem que ser diferente. Ela tem que ser uma relação do tipo coach. uhum, Por quê? Porque a ideia do treinamento, do acompanhamento, do suporte, da aprendizagem constante, ela faz mais sentido agora do que esse papel do especialista que diz o que você tem que fazer. Né? Então, a inversão disso, existe a medicina do estilo de vida traz
um modelo de cuidado que é muito adequado para o grande desafio de saúde que a gente tem hoje, que é a doença crônica não transmissível, que a gente está gerenciando isso como doença aguda e o sistema de saúde vai quebrar. A gente sabe que o sistema de saúde vai quebrar se ele continuar nesse caminho. Todos os especialistas, os gestores, eles sabem que esse caminho é insustentável. Então, a medicina do estilo de vida traz uma ideia mais sustentável, até porque ela é baseada em valor. Uhum. Esse é um conceito importantíssimo, né? Até o financiamento da saúde a partir do valor é um conceito já muito discutido, né? E que é uma das propostas para evitar que os sistemas de saúde vão à falência. E a medicina do estilo de vida trabalha com o valor produzido para o paciente, né? Com o aumento do bem-estar. Você pode escolher um indicador, Uhum. né? Mas o aumento do bem-estar é o principal indicador de uma boa saúde. Você nem sempre um bom tratamento leva a aumento do bem-estar. Na visão atual, né? No modelo atual de saúde, quando se define, se faz a decisão por um determinado tratamento, o bem-estar não é aquilo que é levado em conta. E deveria ser. Essa é uma mudança de valor que a Uhum. medicina do estilo de vida tem dentro dela já. Então, a ideia que se propõe com a medicina do estilo de vida é uma mudança do paradigma. Os meus alunos questionam, professor, a gente então não vai aprender, a gente não tem que aprender a tratar a doença, mas não é função nossa, né? É importante, isso é o mundo real. E sim, mas olha, muda seu paradigma. Você tem a doença, sua única função é ir lá e tratar ela e pronto. Deixa eu te dar um outro paradigma. O objetivo principal é alcançar o bem-estar. Esse é o nosso objetivo principal. Porque esse é o maior valor. Onde entra tratar doença? Tratar doença é porque a doença é uma barreira para alcançar o bem-estar. Então a gente tira a barreira. Ou contorna a barreira, porque nem toda barreira pode ser tirada. E além de tirar a barreira, a gente trabalha para alcançar o resultado, Uhum. incentivando o florescimento. É simples, é simples. Né? Não é uma contradição. A medicina do estilo de vida não se contrapõe ao modelo de medicina convencional. Ela Uhum. só realinha. Nós vamos caminhar promovendo saúde. Se a doença aparecer, a gente trata. Se não tiver jeito de tratar, a gente contorna. Mas continua perseguindo construção de saúde. Hoje, o que a gente faz? A gente vai lá, só intervém na doença e larga. Se ficou bem, se não ficou bem, tratou a doença. Mas está com qualidade? Está desenvolvendo? Está acessando o potencial? Está acessando o recurso? Né? Não. Tá, mas eu fiz meu papel, eu tratei a doença. Uhum. Mas você não acessou um recurso de saúde. A gente tem um termo na medicina positiva, né, que é ativos de saúde. Ativo no sentido econômico. O que é um ativo? É um capital que você investiu e ele rende. Uhum. Por que a gente não pode ensinar o paciente a gerir o capital de saúde dele? E ter mais rendimentos em saúde? A gente só vai impedir a perda, sabe? É igual um gestor que não está preocupado dentro de uma empresa com o quanto ele vende, mas com o quanto ele não gasta. Essa empresa vai quebrar de qualquer jeito, né? Você tem que preocupar com aumentar a venda, aumentar o crescimento. Hoje a gente só trabalha com evitar ficar pingando ali, resolvendo a perda. Vai quebrar. Eu acho que o que você está dizendo, assim, é muito legal, porque, assim,
muda o paradigma a partir do momento que eu escolho, olha lá, voltando no começo da tua apresentação, eu escolho não a minha visão de escassez, mas a minha visão de abundância, né? E aí eu entendo a cura diferentemente. Hoje, a medicina, de alguma forma, ela olha a cura quase que correndo atrás do rabo, né? Desculpa a palavra, a expressão, mas é essa, assim, vai atrás de resolver a crise, resolve a crise, resolve a crise, resolve a crise. Então, assim, isso estressa, de novo, né? Voltando, é um hábito que estressa, né? A partir do momento em que eu olhar a cura como algo que eu construo diariamente, eu olho a saúde, né? Porque quando eu coloco cura, é o estilo de vida, é a qualidade de vida, né? Então aí eu mudo. Nossa, muito bom. Adorei. E para você ver como que nós temos no modelo convencional uma dificuldade de lidar com esse conceito. A medicina de cuidados paliativos é uma Uhum, atividade linda. uhum. A ideia dos cuidados paliativos é eu não tenho, eu vejo que não tem jeito de resolver aquele problema, mas como eu posso dar qualidade de vida, Sim. bem-estar? Só que isso é visto de um jeito assim, quando você vê a matriz de crenças, né, das pessoas, é o quê? Já desistiu, não tem nada o que fazer, não tem solução. Gente, não é assim, não, né? A gente tem que olhar para o objetivo de bem-estar. Esse é o principal. Tá, não tem jeito de eu falar assim, eu vou tirar a pedra do meio do caminho. Não tem como eu dinamitar a pedra. Mas tem jeito de contornar e continuar seguindo a vida e viver bem, né? Só que isso está tão entranhado nas crenças que atividades desse tipo são vistas como desistência, né? Uhum. Mas é tudo por conta de uma mentalidade de escassez mesmo. Muito É para bom. onde eu olho, eu tenho que mudar o meu olhar, o meu horizonte. Eu falo muito para os meus pacientes, não olha para o problema aqui, levanta o olho e olha para o que vai ter lá de o que será que tem de trás da montanha? Não olha para o seu pé. Vamos construir o caminho para chegar lá de trás daquela montanha. Muito bom. Muito, muito bom. Bom, eu adorei o papo. Nosso tempo está acabando. Eu queria ficar mais. Mas, Luiz, olha, é uma honra receber você aqui, ter tido esse tipo de reflexão sobre tudo isso que você provocou a gente a pensar. Realmente, muito obrigada, agradeço muito mesmo você ter vindo aqui no meu canal falar dessa coisa tão cara que é tanto a medicina de vida, de estilo de vida, quanto a mudança de comportamento. Muito obrigada, viu? Mariana, eu que agradeço o convite, né? É para mim uma honra também estar no seu canal, né? Nós estamos aí juntos, né? Nesse movimento de construção de uma nova visão de saúde, né? E por isso estar junto com você é um momento que eu tenho que ter muita gratidão também, né? Por estar compartilhando parte da sua história, né? Estar junto com você nesse caminho, né? E estamos aí, né? Unidos nessa ideia e sempre que precisar pode contar comigo. Muito obrigada. Eu vou deixar todos os contatos do Luiz, todos tem MEV Info, gente, tem MEV Rec, tem muita coisa. Eu vou deixar tudo aqui na descrição da entrevista. Luiz, gratidão, muito obrigada. Tchau. Muita gratidão, Mariana. Obrigado.